Ouviremos agora o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes. Um bom dia a todos, a todas. Uma alegria estar aqui com o nosso presidente Bolsonaro, que tem percorrido o Brasil e tido essa demonstração de carinho e de afeto de toda a população. Cumprimentar o Marquesan, presidente aqui, Chiquinho, meu amigo particular, querido amigo, que com toda certeza, mais uma vez, fará o sucesso do AgriShow. Prefeito Duarte, meu companheiro deputado. Eu queria, rapidamente, fazer hoje aqui, num lugar que é símbolo do agro, aqui Ribeirão Preto e a região, a grande Uberaba, né, Duarte? Fortalece fortemente o agro, e acho que é o momento de nós fazermos, todos nós, uma reflexão. E essa reflexão passa por momentos difíceis, porque é aí que a gente começa a entender o trabalho de cada um. Vivemos, senhor presidente, a pandemia, algo que mexeu com o mundo todo, e mexeu, claro, com o Brasil, mas mexeu pouco com a produtividade do homem do campo, com os homens que constroem esse país. A época da pandemia, a nossa indústria, Marquesan, não parou. Dia e noite, produzindo pedidos que não conseguia alcançar, mas trabalhava diuturnamente. E o nosso produtor rural não ficou em casa. O nosso produtor rural foi ao campo, como ele sempre faz, diuturnamente trabalhando. É por isso, e é um dos motivos principais, com a tecnologia que o Duarte disse, com a ciência, mas é por esses motivos, com a tenacidade, a persistência do homem do campo e a fé da indústria também no homem do campo, que o Brasil do campo teve uma época de vitória. Precisamos comemorar sim, porque o agro deu exemplo não só na produtividade, mas deu exemplo de acreditar que nós todos não podíamos parar de trabalhar, e não paramos. Por isso hoje nós estamos aqui comemorando uma feira que com toda certeza baterá os recordes de comercialização, quase 5 bilhões de reais. É muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, que nos trouxe preocupações, mas também nos trouxe alento. E podem ter certeza absoluta que o governo Bolsonaro, lá no Ministério Institucional do ministro Heleno e do Almirante Rocha, já produzia ali o Plano Nacional de Fertilizantes, antes mesmo de nós termos os problemas dessa total dependência que nós temos do fertilizante. Lá na Embrapa do Celso Moretti, já se fazia o estudo do trigo, buscando agora mesmo 250 mil hectares para plantar trigo, podendo chegar a 2 milhões de hectares com uma alta produtividade. Esse governo não parou, todos colaboraram, mas aqui nessa reflexão, um momento especial que nós vivemos. Novembro de 2018, o presidente Bolsonaro é eleito. E imediatamente eleito, você se lembra, Arnaldo, e muitos de vocês se lembram, ele foi à frente parlamentar da agropecuária, todos nós, vários deputados, acho que você estava também, e ele pediu que a frente indicasse o ministro da Agricultura, do seu governo, mudando a forma de governar o Brasil, mostrando com clareza que precisamos realmente buscar a tecnicidade. E a frente, agradecida pelo respeito que o presidente tem ao parlamento brasileiro, escolhemos a gigante, a pequena, grande mulher, que foi a Tereza Cristina. Tereza Cristina deu uma dinâmica diferente ao agronegócio brasileiro. E o presidente deu a ela todas as possibilidades dela formar uma equipe, ao modo dela, do jeito dela, como ela quisesse. E eu tive a honra de ser convidado para estar ao lado dela, como outros grandes companheiros. E fizemos uma equipe. E com muito pouco tempo, nessa reflexão que fizemos, o Ministério da Agricultura, que eu convivi por muitos anos, como deputado que fui, presidente da frente, presidente da comissão, o Ministério da Agricultura se torna um Ministério da Agricultura de primeiro escalão, Pedro. Nós nunca tínhamos chegado a esse ponto lá no Parlamento Brasileiro e nos ministérios. O Ministério era adversário da frente, que era adversário da CNA, que era adversário da OSOBIA, não se tinha a união. E todos nós unimos e fizemos um ministério forte. O primeiro escalão
sentado à mesa com a economia, discutindo, Marquesan, o Plano Safra, olhando nos olhos do presidente do Banco Central, trazendo o Pedro agora para esse sucesso que a Caixa Econômica faz. A economia mudou a característica, criando outros tipos de créditos agrícolas que nós precisamos. Recentemente lançamos, o Banco do Brasil lançou uma CPR que era a CPR verde da economia, e o Banco do Brasil pôs isso em prática. Depois da economia, nós sentávamos com esse gigante da infraestrutura, que é Tarcísio. O Tarcísio sentou e eu vi inúmeras reuniões, o Tarcísio discutindo, falando, conversando. E as alternativas, Tarcísio, que o seu ministério proporcionou, trabalhando conjuntamente com o Ministério da Agricultura, que vai fazer com que a nossa infraestrutura ajude o setor, ajude a agropecuária brasileira, que nunca foi ajudado também, porque as dificuldades, o preço dos fretes, ela é lá em cima. E agora, com outros modais, com a própria cabotagem, nós teremos uma outra infraestrutura no Brasil. Por isso, o Tarcísio hoje, esse homem reconhecido no Brasil todo. Passamos Joaquim e Ricardo Salles, passamos pelo meio ambiente. Antes, o meio ambiente era adversário da agricultura. Se degladiavam, um fazia uma coisa, o outro fazia outra. Quando o Ricardo chegou, nós começamos a conversar. Depois veio o Joaquim e culminou agora, no final do ano passado, em Glasgow, culminou com o Brasil chegando lá. Às vezes, todos preocupados, inclusive nós, que podia ser lá criticado, vaiado, saímos de lá de cabeça erguida, mostrando que o Brasil não é só uma potência agrícola, é também uma potência ambiental. Esses passos foram sendo dados. O Ministério, Paulo Alvim, da Ciência e Tecnologia, quanto trabalho foi feito, quanto trabalho, parceria nós estamos fazendo, junto com a Embrapa do Celso Moretti, que está aqui. Fomos andando, e o presidente teve a clarividência de trazer para perto dele, trazer para os braços do Ministério da Agricultura, a outra agricultura, tão importante como essa que nós estamos vivendo aqui, que é a agricultura familiar. Essa agricultura familiar fez com que o Brasil também desse um salto de qualidade. Tanto é verdade que o presidente da República trouxe o INCRA que no passado era usado para outras manobras e manobras políticas. O presidente Bolsonaro trouxe o INCRA para perto do assentado. Eu estou acompanhando o presidente pelo Brasil todo. Já se titulou 340 mil famílias. E chegaremos até o final do ano a 500 mil famílias. Aí me perguntaram, sabe, ministro Anderson, me perguntaram e perguntavam para nós, por que o MST perdeu a força? Perdeu a força porque o presidente Bolsonaro deu dignidade ao assentado. O que precisava o agricultor familiar era disso, era de respeito, era de esperança, era de alguém que pudesse olhar para os filhos e pudesse os filhos dele ir ao seu banco e poder pedir um empréstimo. E o presidente Bolsonaro vem assentando. Essa semana mesmo nós vamos a Paragominas e entregaremos lá milhares de títulos, voltando o Brasil a esse caminho. Eu não quero prolongar, porque é tanta coisa para falar, mas como o Joaquim disse aqui, o Juca Verde disse aqui, eu também sou muito grato de hoje, quase no meu encerrar da minha carreira, eu poder trabalhar, depois da ministra Tereza Cristina, que fez um trabalho estupendo, num governo maravilhoso, que olha os outros. E podem ter certeza, nós do agro, e eu posso falar isso pelo agro, porque vivi no agro a minha vida inteira como parlamentar, nós do agro, nesse governo, achamos o caminho, e Deus queira que nós não saiamos desse caminho mais. Muito obrigado.